Olá, pessoal! Hoje, então, nós vamos corrigir as nossas atividades teóricas da DFC. E além de eu fazer esse vídeo para corrigir, eu quero que vocês assistam esse vídeo. Assimilem aí o conteúdo ainda mais, porque é um conteúdo bem importante, tá? É uma demonstração contábil obrigatória e que durante a faculdade nós não temos tanto contato com ela, no desenvolvimento dela, na elaboração dela, nos procedimentos dela. Então, por isso a gente tem que se aprofundar mais. Enquanto o balanço patrimonial, a DRE, são duas demonstrações que estão sempre sendo tratadas, sendo elaboradas no nosso curso. A DFC, ela fica um pouquinho mais para trás. Ela ainda não é uma demonstração contábil que está sempre presente no nosso cotidiano. Por mais que a partir de 2007, ela tenha sido obrigatória para todos os tipos de empresa, tá? Então, a gente precisa sim se aprofundar nessa demonstração contábil. Ela é uma demonstração contábil, sim, muito importante. E especialmente para aqueles que buscam fazer bons investimentos, buscam analisar como é que está a situação de liquidez da empresa, buscam analisar como é que está a situação aí do ciclo de pagamento e recebimento do seu cliente, para saber como é que está o disponível realmente da empresa, se a empresa ela tem dinheiro em caixa ou se ela está se financiando por meio de capital de sócios, por meio de capital de terceiros, empréstimos, financiamentos, coisas que aumentam aí juros, aumentam as despesas da empresa, tá bom? Então, são informações essenciais para desenhar novas estratégias ou continuar naquela estratégia da empresa. Eu quero que vocês ouçam, vejam sempre os vídeos de correção das atividades, porque não adianta só eu ter controle das atividades que vocês erraram, vocês também precisam ter esse controle. Por isso que nesse segundo bimestre, como a gente vai entrar aí em procedimentos bem práticos da área da contabilidade, especialmente demonstrações contábeis, critérios de avaliação aplicado a empresas de grande porte ou até companhias, né? As SAs, as chamadas SAs. Eu quero, então, que nossas aulas vão ser assim. Eu vou passar a videoaula do conteúdo, vocês vão desenvolver a atividade de fixação. Aí, na outra aula, vocês vão assistir esse vídeo aí, que é de correção, e vão pegar um Word ou a folha do caderno de vocês mesmo, tá? E vão escrever a questão que vocês erraram e fazer ela de forma correta, explicando, prof, de forma bem sucinta, bem comum. Agora eu tinha entendido que era assim, assim, assado, e agora eu entendi que é assim, ponto. Isso, só. Responder de forma correta e colocar um feedback que você entendeu. Agora, o que você tinha entendido, talvez de forma equivocada ou entendido diferente, tá? Que pode acontecer, porque nós não estamos tendo essa ligação presencial. Então, além de vocês verem o conteúdo, eu preciso que vocês fechem o raciocínio do conteúdo de forma clara, de forma real. Então, que vocês retomem aquele conteúdo que vocês possivelmente possam ter errado e entender ele e corrigir esse erro, tá bom? Então, não adianta só eu saber o erro de vocês. Vocês também precisam retomar isso aí, beleza? Então, vai ser dessa forma. Então, agora, eu vou corrigir com vocês as atividades online, tá bom? Vou responder lá onde vocês responderam de forma online e vou explicando as questões um por um. Vou compartilhar minha tela aí com vocês. Aí. Deixa eu só minimizar aqui a minha cara. E vamos lá, então. A primeira questão é: no processo de adoção das normas internacionais da contabilidade, a DFC substituiu a seguinte demonstração contábil. Demonstração dos resultados abrangentes? Não. Demonstração de origem e aplicação de recursos? Sim, ela substituiu a DOAR, tá bom? Então, eu acho que essa questão aqui vocês já estão cansados de saber, acredito eu, né? Que vocês já estão cansados de saber, porque a gente já vem falando disso desde o ano passado, quando a gente falou em normas contábeis, tá bom? Daí ali ainda continua, demonstração do resultado do exercício? Não, a DRE ainda existe demonstração do lucro ou a prejuízos acumulados. Isso aqui é uma conta, né? Era uma conta. Agora nós temos reserva de lucros e prejuízos acumulados no PL. Então,
Próxima. Essa é a correta. Aí é 2. Transação que não é classificada como caixa e equivalente de caixa na DFC. Então, vamos lá. Dinheiro em conta bancária. Dinheiro em conta bancária é a mesma coisa, equivale a caixa, tá? Só que é na conta banco. É o dinheiro que está disponível. Se eu preciso, eu vou lá e faço um depósito. Eu vou lá e faço uma transferência. Eu vou lá e saco o dinheiro e pago meu fornecedor. Enfim, é um dinheiro disponível, está certo. É caixa ou equivalente de caixa. Título público de curtíssimo prazo para liquidação de compromissos operacionais. Título público, aplicações financeiras de curto prazo. Tudo que nós tivermos de curto prazo, curtíssimo prazo, de liquidez imediata, nós temos aí um disponível. Não importa para que nós vamos utilizar aquele dinheiro para liquidar o que for. Aqui eu coloquei um exemplo de compromissos operacionais. Então, é sim um equivalente de caixa, se enquadra como um equivalente de caixa. Próximo, ações negociadas em bolsas de valor. Ação negociada em bolsa de valor é um investimento de longo prazo. Por que de longo prazo? Porque as ações negociadas em bolsa de valores, você vai receber ela de duas formas, tá? A primeira é que você vai receber dividendos se a empresa tiver lucros. Os dividendos, eles são distribuídos em certo dia pela empresa, tá? Eles podem distribuir dividendos de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano. Depende de como a empresa escolher a forma que ela vai distribuir os dividendos. Isso vai estar lá nas demonstrações contábeis delas, nas notas explicativas. Tá? Então, isso aí é uma forma de receber. Então, se for de 3 em 3 meses, já não é disponível, já não é caixa equivalente de caixa. Lembrando que caixa é o que a gente tem disponível. E equivalente de caixa é o que a empresa o que vai cair na conta da empresa, o que vai entrar para a empresa em até 2 dias úteis. Então, ações negociadas em bolsa de valor. A segunda forma que nós vamos receber as ações é se eu fizer a venda dessa ação. Essa ação pode ter valorizado ou pode ter perdido o valor e eu vou vender ela lá na bolsa, tá? Vou negociar ela na bolsa de valor. Então, isso significa que se alguém quiser comprar, eu estou vendo minhas ações, vocês vão comprar, tem toda uma demora, uma burocracia, até que eu vou receber o valor dessas ações. Então, demora um pouco, tá? Então, não é uma coisa que é de imediato, não está no disponível, está em investimento geralmente no longo prazo, tá bom? 2. Grupos de contas não relacionados com atividades de investimento. Então, vamos lá. O que não está relacionado a investimentos? Ativos imobilizados. Investimento. Eu posso ter feito um investimento de ativo imobiliário, por exemplo, num terreno, numa sala comercial. Ativos intangíveis. Investimento. Marca. Eu posso ter comprado a marca, posso ter adquirido aí uma concessão, um direito para explorar algum bem. Tudo isso é um intangível, é um investimento. Investimento em controladas. O que é um investimento em controlada? É quando eu compro 50% ou mais das ações de uma outra empresa. Eu torno ela minha controlada. Eu viro uma controladora. Nós vimos isso ano passado lá em normas contábeis. Então, essas três, ativos imobilizados, ativos intangíveis e investimento em controlada, são características de atividades de investimento. Isso aqui está lá nos nossos slides também, que eu coloquei uma relação de quais procedimentos, quais atividades estão relacionadas a cada uma das três segregações: investimentos, operacionais e financeiros. Então, o estoque, ele está ligado ao quê? Ele não está ligado a atividades de investimento, ele está ligado a atividades operacionais. Então, vamos lá, mais uma. 4. Fluxo de caixa da DFC. Quais são os fluxos de caixa da DFC? Então, essa aqui, pessoal, o que está pedindo? Aonde é que o meu dinheiro é aplicado na minha DFC? Então, nós vimos lá no início, lá na introdução da DFC, nós vimos isso esse ano, vimos isso ano passado em normas, no final do ano, foi a nossa última atividade, se não me engano, DFC. Nós vimos que
Os fluxos de caixa, ou seja, a entrada e a saída de dinheiro, ela vem de 3 segregações que a DFC determina como operacional, financeira e de investimentos. E aí, qual é a questão certa aqui? Eu posso agregar recurso, ou seja, colocar recurso em atividades operacionais de financiamento e de investimento. Como eu posso receber fluxo de caixa de atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos? Então, aqui, qual é a opção certa? Vou ler para vocês, de baixo para cima. Operacional, investimentos e caixa e equivalente de caixa. Operacional, investimento, ok. Caixa e equivalente de caixa é uma conta. É o que nós queremos ver, tá? Então, o que nós queremos ver com a DFC? O que foi movimentado na conta de caixa e equivalente de caixa, que são os nossos disponíveis. Mas isso não é aonde será o fluxo do caixa, onde está indo o dinheiro, entrando e saindo o dinheiro. Essas contas aqui só vão nos mostrar depois o total, o subtotal, tá? Então, nós queremos ver da onde, se está entrando dinheiro na conta de caixa equivalente de caixa, de onde que vem. Se está saindo, para onde que vai, que é operacional, financeiro e investimento. Aí aqui, ó, operacional e investimento imobilizado, certo? Errado. Operacional, investimento imobilizado, ele é uma conta, pessoal. Ele é uma conta do investimento, tá? Então, tem que cuidar com isso aí. Ele pode ser também, dependendo a situação, todo o contexto do financiamento, pode ser alguma conta que está ligada aí, vinculada ao financiamento, tá? Mas tem que entender todo o contexto. Geralmente, imobilizado, ele está ligado a investimentos. Então, está errada essa também. Financiamento, investimento e operações descontinuadas. Também não está correto. E a financiamento, operacionais e de investimentos. Então, essa aqui está certa. São os fluxos de caixas da DFC, ou seja, da onde vem e para onde vai o dinheiro, para contas de operacional, investimentos e financiamentos. 5, galera. Grupos de contas vinculadas a atividades de financiamento. Então, vamos lá. Toda vez que a gente fala que a empresa ela necessita de capital de giro, tá? Então, vamos pensar uma empresa que necessita de capital de giro, que necessita de caixa, de banco, ela vai se financiar. Ela se financia de duas formas. A mais comum da empresa se financiar depois que ela é aberta, está um pouco endividada, ela passa a se financiar com capitais de terceiro. Ou ela é uma empresa SA, que capta dinheiros aí de investidores da Bolsa de Valor. Então, ela negocia ações na Bolsa de Valores para captar recursos, né? Investimentos, por meio de investidores. Ou ela é uma empresa com cotas, com sócios, e ao invés de pegar dinheiro dos sócios, ela vai geralmente, né, empresas que estão endividadas, elas adquirem empréstimos ou adquirem financiamentos, tá? Para se autofinanciar. Ou então, se os sócios têm condições, se os sócios acham que vale, eles fazem uma subscrição do capital social e aumentam o capital social, investem mais na empresa, tá? Então, financiamento é como a empresa se financia. Capital próprio, capital de terceiro. O que é capital de terceiro? Financiamento, empréstimo, abrir ações aí para captação de investimento por meio de investidores na Bolsa de Valores. E o que é capital próprio? Capital próprio é o nosso chamado capital social. Então, aqueles que erraram nessa aí, tem que sempre lembrar de que forma uma empresa se financia. A empresa se financia adquirindo ou capital próprio, que é capital social, ou então capital de terceiros, tá? Então, capital social é a resposta certa. Se eu não me engano, alguns alunos vieram pedir para mim por que não é propriedade para investimento, a forma que a gente se financia, vinculadas a atividades de financiamento. Porque a gente está falando aqui, pessoal, de como a empresa se financia, tá? Propriedade para investimento é uma propriedade que eu tenho, tá? Que eu tenho, por exemplo, a minha empresa, ela tem um silo. Ela tinha um barracão, construiu um silo e eu alugo aquele silo para a Copavel, por exemplo.
é uma atividade é uma propriedade que eu tenho que me dá um dinheiro, que me dá um retorno sobre o investimento que eu fiz. Então, minha empresa adquiriu um terreno, eu fiz aquela construção e eu tenho uma receita não operacional advindo dela. Então, é um investimento que eu fiz com um valor que tinha parado na minha empresa ou com algum imóvel que eu tinha na minha empresa, coloquei ele para alugar. Então, propriedade para investimento, ela está ligada ao investimento mesmo, como a gente mesmo está falando. A salas comerciais, a bens, móveis, imóveis que nós temos para investir, tá? Então, para ter uma renda não operacional, para investir em futuro, em uma outra futura empresa, uma franquia, uma filial da minha empresa. Então, não está ligado a financiamento. Ó, preste atenção. Não está ligado para comprar essa propriedade, foi financiado alguma coisa. Não, pessoal, tá? É direto. O que a empresa precisa para se financiar? Capital social ou recurso de terceiro? Se aqui tivesse, por exemplo, não tivesse capital social, tivesse propriedade de investimento, e aqui em lugar de fornecedores a pagar, nós tivéssemos, por exemplo, empréstimo, seria uma forma também, tá bom? Então, a certa é capital social. Transações de atividades operacionais. Então, a gente está cansado aí de saber o que são atividades operacionais, né? Operacional é geralmente o que nós tratamos aí dentro da faculdade. Nós vemos isso com uma grande quantidade, nós vemos isso em forma de grande quantidade. Então, a gente sempre fala aí de recebimento de receita, venda, devolução, compra de estoque, pagamento de fornecedor, pagamento de salário, pagamento de aluguel, enfim, tudo aquilo que está vinculado aí à nossa atividade operacional, atividade principal da nossa empresa. Então, vamos lá. Transações de atividades operacionais. Recebimentos oriundos de integralização do capital social da entidade. Isso aqui, então, ele está voltado só um pouquinho, ao que nós chamamos de financiamento da empresa, tá? Pagamento de compra de imobilizado. Não, está voltado aí, geralmente, a parte ou de financiamento ou de investimento, tá? Recebimento de clientes. Recebimento de cliente é uma coisa operacional. Por quê? Porque eu vendi a prazo para o meu cliente e recebi dele depois. Então, esse recebimento está vinculado à venda do meu produto principal. Então, esta aqui é uma atividade operacional. Aí aqui, ó, de baixo, recebimento de ativos financeiros. Pessoal, o que é um ativo financeiro? Um ativo financeiro, ele pode ser, por exemplo, juros sobre eu emprestei dinheiro para uma empresa, tá? Emprestei esse dinheiro para uma empresa e essa empresa está me pagando com juros. Então, esse é um recebimento de um ativo financeiro, de forma financeira. Juros, tá? Outra coisa aqui, recebi juros de algum investimento que eu fiz, peguei um tanto de dinheiro que eu tinha e coloquei numa aplicação financeira na minha empresa lá. Coloquei dinheiro da minha empresa, coloquei no banco. Juros, rendimentos dessa aplicação financeira. Então, isso são ativos financeiros. Eles não estão ligados diretamente à nossa atividade principal. Por isso que não é uma atividade operacional, tá bom? Seguimos, então. Venda a prazo de mercadorias ainda não recebida gera o seguinte fluxo de caixa. Então, vamos lá. Ó, eu quero passar isso aqui bem certinho para vocês. Eu falei na aula passada, falei no vídeo aula da aula passada. Toda vez que nós temos aí... eu vou até abrir aqui um pouquinho maior a minha tela para explicar para vocês. Então, assim, como a DFC, ela quer saber o fluxo de caixa,
e no final ela quer ver quanto a empresa tem realmente de caixa, de disponível, de dinheiro, banco, no total, no final do ano, no final do período, então ela quer tudo que a empresa não tem em mãos, entra como negativo para déficit, entende-se como um valor negativo. Por exemplo, aqui nesse caso, venda a prazo de mercadoria. Então, eu vendi a prazo para o meu cliente. Então, eu sou a empresa e vocês são meus clientes. Vocês vieram aqui, adquiriram as agendas de vocês, adquiriram caneta para vocês, adquiriram vários materiais de expediente para vocês. E eu vendi a prazo, tá? Eu não captei dinheiro de entrada, vendi tudo a prazo. Vocês vão me pagar 30, 60 e 90. Então, pensem aqui. Como a DFC ela quer saber de fluxo de caixa, quer saber de dinheiro em caixa, ela entende que o aumento da contas a receber de um ano para o outro é negativo. Por quê? Porque era um dinheiro que você aumentou. Ou seja, se um ano você tinha 100 mil para receber e no outro você tem 150 mil, isso quer dizer que são 50 mil a menos que você tem no caixa. Ou seja, esses 50 mil estão na mão do seu cliente, não estão no seu fluxo de caixa, não estão no seu caixa. Então, pensem sempre que contas como mercadorias a receber, quando elas... desculpa, a gente fala geralmente clientes a receber ou contas a receber. Quanto mais a gente aumenta a variação de um ano para o outro, entra como negativo, porque é um dinheiro que você poderia ter no caixa, mas que está na mão de outra pessoa. Então, como a DFC busca ver o disponível, quando a empresa tem caixa, essa atividade da gente vender a prazo é entendida para a DFC como uma coisa negativa. Tá? Então, uma coisa que não está realmente no caixa, está em mãos de outra pessoa e não nas nossas mãos. Então, vamos continuar aqui. Outra coisa que é assim, que se equivale, estoque. Se um ano eu tinha 50 mil de estoque, nesse ano eu tenho 70 mil de estoque, eu tenho 20 mil reais a mais de dinheiro que estavam no meu caixa e que foram lá para o meu estoque. Isso é dinheiro parado, não é dinheiro físico, não é imediato. Eu não consigo tornar esse dinheiro imediato também de um dia para o outro. Eu preciso ter demanda para vender aquilo ali, para receber aquilo ali, para fazer todo o meu ciclo de venda e recebimento, né? Então, isso para a DFC é a mesma situação que contas a receber. Entra como negativo essa variação de 20 mil, porque você aumentou 20 mil de dinheiro que não está na sua mão. Está empregado em outra coisa, que poderia estar no caixa, está empregado em outra coisa, tá? Então, lembre-se, a DFC tem o intuito de analisar aonde que você está empregando o seu dinheiro que não está no caixa. Está onde? Está em contas a receber? Está na mão dos seus clientes? Você está vendendo muito a prazo? Você está comprando muito estoque? Está deixando estoque parado? Ou você está comprando estoque porque realmente há necessidade de comprar estoque porque sua demanda está alta. Por isso que aumentou o estoque. Mas essa é toda uma análise que a gente tem que fazer depois de desenvolver a DFC. Tá bom? Continuamos aqui então. Ó, vendas a prazo. Vendas a prazo a gente conhece como uma conta que chama-se clientes a receber ou contas a receber, tá? Ainda não recebida. Gera o seguinte reflexo. Lucro pela DRE maior do que fluxo de caixa operacional da DFC. O que significa isso? Lá na minha DRE, eu não como que eu vou dizer? Eu não especifico, por exemplo, no final do ano, eu tenho lá de vendas. Deixa eu abrir de novo aqui. Lá no final do ano, eu tenho de vendas 150 mil na minha DRE. Eu fiz, tá? 150 mil, não dá pra ver nada. 150 mil de vendas que eu realmente realizei. Porém, desses 150 mil, eu recebi apenas 100, 50 ainda vou pagar no ano que vem, tá? Isso no dia 31/12 de 2019, por exemplo. 50 mil ainda vão pagar no ano que vem, só que a minha DRE não especifica isso. A minha DRE entra tudo que é receita, independente de eu ter recebido ou não. Então, analisem comigo essa questão, analisem comigo essa primeira alternativa. Lucro pela DRE maior do que o fluxo de caixa. Fluxo de caixa é dinheiro que eu tenho no disponível. Está certo? Está certo. Por quê?
Porque lá na minha DRE vai mostrar que esses 50 mil já entrou e vai calcular, esses 50 mil vão estar somando no lucro. Então, vão ter 50 mil a mais que realmente, desses 50 mil eu não tenho no meu caixa. Porque eles ainda estão a receber. Vocês estão entendendo essa dinâmica? Vocês estão entendendo essa análise que a DFC faz? Essa visão que a DFC tem? Então, lá no meu fluxo de caixa, lá no meu caixa e equivalente de caixa, eu não tenho esses 50 mil que já estão contando como lucro lá na minha DRE. Já estão somando com o lucro, né? Enfim, então, fluxo de caixa operacional. Por que operacional, pessoal? Porque é um fluxo de caixa operacional, advindo de onde vem esse dinheiro operacional? Advindo de atividades operacionais, ou seja, da receita que gerou por meio da minha atividade principal. Então, a 1 está certa, tá? Vamos continuar vendo a outra. Lucro da DRE é menor do que o fluxo de caixa operacional? Não, porque daí a gente estaria falando que a DRE estaria tirando 50 mil reais, ou não estaria contando toda a receita. Então, não está correto. Fluxo de caixa operacional na DFC é maior do que o lucro na DRE? Não também, porque se equivale a de cima. Maior geração de fluxo de caixa na atividade de investimento? Também não tem nada a ver. Tá? Então, essa aqui ficou bem clara as questões que eu trouxe aqui para vocês para complementar, tá? Então, sempre tem que lembrar que a DFC, ela faz essa análise do que realmente entrou na empresa. Enquanto a DRE é toda a atividade, independente de você ter recebido ou não, independente de você ter... independente de você ter recebido ou não, independente de você ter pago ou não, por exemplo, a depreciação. Ela é um custo que vai diminuir, vai subtrair do total do nosso lucro. Porém, a gente não tira aquele dinheiro do caixa. Nosso bem sofre uma desvalorização, mas nós não tiramos esse valor da desvalorização do caixa, por exemplo. Tá? Então, são coisas que a DRE tem, que a DFC busca realmente mostrar aonde que tem ou não tem dinheiro, aonde entrou ou não entrou dinheiro, tá bom? Próximo, então. Vamos lá. Então, essa prova aqui eu peguei da Copergás, tá? Caiu como contador em 2011. Essa questão eu gosto muito. A demonstração dos fluxos de caixa tem por objetivo evidenciar as variações ocorridas entre o início e o final do exercício. Então, vamos lá. Capital... então, qual é a demonstração do fluxo de caixa tem por objetivo evidenciar as variações ocorridas entre o início e o final do exercício? Gente, tá. Em qual contas que ela analisa isso? Qual conta que ela faz essas variações? Então, nós temos que achar aqui, ó. Sempre nós vamos fazer por meio do ativo circulante da empresa, tá bom? Então, a questão certa é o ativo circulante, dentro do ativo circulante da empresa. Então, nós vamos sempre olhar aí estoque, contas a receber, enfim, tudo isso que está ligado às atividades da empresa em um curto prazo. Aí aqui, ó, pessoal, essa era uma que vocês tinham que justificar a resposta, tá? Então, vocês tinham que analisar a afirmativa e justificar a resposta. Vamos lá. São denominados equivalentes de caixa os investimentos conversíveis em moedas e que apresentam alto risco de alteração de valor, sendo necessário a exposição no relatório da administração dos critérios adotados para identificar as aplicações de equivalente de caixa. Essa afirmação está incorreta ou está correta? Justifique sua resposta. Então, vamos lá. Gente, toda vez que a gente falar em equivalente de caixa, por exemplo, aqui nós estamos falando do investimento que a empresa faz com o dinheiro, tá? Então, podemos falar aí de uma aplicação financeira. Quem trabalha em banco
Tainá, quem mais trabalha em banco aí? Acho que é as meninas, né? A Carol e a Cauane. Enfim, vocês que trabalham em banco, vocês vão entender vão entender um pouquinho mais. Mas, por exemplo, assim, toda vez que nós temos dinheiro, eu tenho dinheiro sobrando na minha empresa e eu resolvo aplicar esse dinheiro, o retorno, ou seja, apresenta alto risco de alteração do valor. Quando a gente fala em aumentar o meu valor, alterar o meu valor para maior, por exemplo, nós estamos falando em deixar o dinheiro por um tempo, fazer uma progressão desse dinheiro. Geralmente aí, vamos supor, 8 anos, esse dinheiro pode chegar a 40% do valor. Então, eu tenho que deixar esse dinheiro na mão do banco e o banco vai aplicar esse dinheiro no Tesouro Direto, vai aplicar em ações, vai aplicar em fundo de investimento, enfim, ele vai aplicar esse dinheiro para que esse dinheiro tenha uns juros nessa aplicação que eu fiz e que eu consiga resgatar o valor duplicado ou quase duplicado. Então, quando a gente fala em caixa e equivalente de caixa, a gente tem que lembrar que são investimentos que nós fazemos e que nós podemos resgatar a qualquer momento. Isso significa que o banco não pode pegar aquele dinheiro, não pode contar com aquele dinheiro durante um período de tempo, por exemplo, para que faça realmente com que renda mais juros, para que tenha uma alteração significante no valor. A mesma coisa que a gente pode falar aqui é pegar um dinheiro e aplicar em ações de bolsa de valores. O risco pode ser tanto de aumentar muito mais o valor, quanto de diminuir o valor significativamente, um risco, né, de alteração do valor tanto para mais quanto para menos. Isso são formas de investimento que quanto maior o valor que pode render ou pode diminuir, mais tempo eu tenho que deixar. Então, toda vez que a gente falar em equivalente de caixa por meio de algum tipo de investimento, por exemplo, vou pegar o meu dinheiro e investir numa aplicação financeira, são aplicações financeiras que não rendem muitos juros, que não vão dar um dinheiro, um valor aí, uma alteração do valor muito significante para a empresa, porque o banco não pode contar com aquele dinheiro. É um dinheiro que ele faz uma aplicaçãozinha ali e deixa ali, porque quando a empresa precisar, ela vai resgatar de forma imediata, tá? Então, essa questão, ela está incorreta. Opa! Incorreta, porque os fluxos de caixa denominados equivalentes de caixa advindos de aplicações financeiras de curto prazo Então, essa é a resposta, pessoal. Equivalente de caixa, então, é um dinheiro que a gente pode captar logo, pode ter de imediato. Então, a gente sabe que, por exemplo, desculpem isso, tá, gente? Então, a gente sabe que, por exemplo, uma aplicação para dar dinheiro, para dar um retorno bom para nós temos que deixar ela um período de tempo, tá? Então, não é assim que o valor vai aumentar ou vai diminuir. Outra coisa, ninguém coloca uma aplicação financeira um valor que vai diminuir, tá? Então, alteração do valor para menos, a gente geralmente está falando aí em aplicações financeiras de ações, né? Relacionada à ação, que tem o risco tanto para maior quanto para menor. Tá? Então, elas não se quadram em curto prazo, muito menos mesmo, em ações aí em equivalentes de caixa, que são dinheiros de imediato. Próximo. FCC Metrô São Paulo. Na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, são classificados como itens da atividade de financiamento a venda de ações emitidas e o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio.
esta afirmação está correta ou está incorreta? Vamos voltar ali, deixa eu... Opa, peraí. Ué? Isso aqui parou minha compartilhar. Espera só um pouquinho, pessoal. Que bugou aqui o meu negócio. Cadê? Aqui. Vamos lá, então. Na elaboração da demonstração do fluxo de caixa, são classificados como itens de atividades de financiamento, a venda de ações emitidas e o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio. A afirmativa está correta ou incorreta? Então, o que eu falei antes para vocês sobre a nossa parte aí de investimento, de financiamento? Então, a gente se financia de duas formas. Ou por meio de capital de terceiros, ou por meio de capital próprio. Então, aqui, como a própria afirmativa já fala, atividade de financiamento, a venda de ações emitidas, o pagamento de dividendos que eu estou pagando para as pessoas que investiram na minha empresa e os juros sobre o capital próprio. Então, essa afirmativa ela está correta, porque uma forma de se financiar existem duas formas de se financiar, tanto por capital de terceiros, como por meio de capital próprio. Então, a resposta está correta, pois a venda de ações da companhia é uma forma de financiamento por meio de capital próprio, tá? Então, ou por meio de financiamento, por meio de investimento, por meio de financiamento com bancos, com financiadoras, com bancos aí que a gente chama de bancos de segunda linha, ou então por meio de empréstimos, ou então por meio de subscrição do capital social, como é o caso, por exemplo, de uma empresa de cotas, né, uma sociedade de ME, uma sociedade de LTDA, ou então pela emissão de ações, por emissão de ações, uma companhia, uma empresa de capital aberto. Ela emite ações na Bolsa de Valores para ser negociada e capta aí esses investimentos que são feitos pelas empresas, tá? Então, essa resposta está correta. Desculpa. Então, aqui, ó, essa é bem legal também. Durante o ano de 2012, a CIA Desenvolvida S.A. adquiriu ações de sua própria emissão, pagou fornecedores de matéria-prima e pagou 3 prestações de arrendamento mercantil financeiro, referente à aquisição de uma máquina. Essas transações devem ser classificadas respectivamente nas demonstrações do fluxo de caixa como fluxo de caixa decorrente das atividades de... Então, a primeira coisa, vocês fizeram. Vocês devem ter feito assim, ó, pegado as três atividades que eles falaram e colocados, e classificado elas. Então, a primeira ali, ó, adquiriu ações de sua própria emissão. Adquiriu ações de sua própria emissão. Então, a empresa mesmo comprou as suas ações. Ela financiou, tá? Então, ali. E pagou 3 prestações de um arrendamento mercantil. Pagou fornecedor de matéria-prima. Então, aqui ela fez o quê? Fornecedor é uma atividade operacional, pessoal. Uma atividade operacional. Aí, por fim, ali ele fala, pagou 3 prestações de um arrendamento mercantil financeiro. Então, a própria empresa fez um arrendamento mercantil financeiro, que é uma atividade de financiamento. Então,
é financiamento operacional e financiamento. Ó, gente, arrendamento mercantil é a mesma coisa do que um financiamento, é a mesma coisa do que um empréstimo, tá? Então, quando a gente fala aí de arrendamento, nós vamos ligar isso a financiamento e não a investimento. Então, correto, de investimento operacional e financeiro. Não é investimento porque eu adquiri da minha própria emissão, da minha própria empresa, então eu estou me autofinanciando, tá? Eu não fiz o investimento. Eu não comprei ações de outra empresa, por exemplo, para adquirir dividendos, juros e etc. Eu estou próprio financiando a minha empresa. Financiamento operacional e operacional. Por mais que seja arrendamento mercantil, aqui não fala em momento nenhum que a minha empresa ela tem uma atividade principal que está ligada à parte de arrendamento, tá? Então, não pode ser... Opa, aqui é a segunda... Peraí, agora eu me perdi. A segunda é operacional, desculpa, pessoal. A terceira. Ah, sim, tá certo. Então, a última não pode ser operacional, porque senão a questão em si ela deixava claro que a atividade principal da empresa está relacionada a alguma parte de arrendamento mercantil, enfim. Então, ali, ó, a terceira. Financiamento operacional e de financiamento. Esta é a correta, tá bom, gente? Aí, seguindo. A última pode ser a penúltima, financiamento operacional e de investimento, tá? Não é investimento, porque como eu falei, se a gente for olhar aí o significado mesmo, o objetivo mesmo do arrendamento, ele é uma espécie de financiamento, é uma forma de você financiar um bem aí, tá? Operacional, então a primeira é operacional, não é uma atividade operacional. Adquirir ações da sua empresa não é uma atividade operacional. Financiamento, a segunda, que no caso seria a matéria-prima, totalmente inválida, né? E a terceira de financiamento seria ok, mas as duas primeiras estão erradas. Então, a correta é a C, no meu caso aqui. E por fim, a última atividade, ela fala aqui do auditor fiscal da Receita Federal, tá? Então, foi uma prova aplicada em 2014. O lucro obtido na venda de imobilizado e o resultado de equivalência patrimonial representam, na demonstração do fluxo de caixa, aumento da atividade operacional. Não, porque nenhum nem outro está ligado à atividade operacional. Então, pessoal, nós temos que sempre fazer essa análise, tá? Se a atividade aqui que a nossa questão está demonstrando, ela está dentro das respostas aqui. Então, venda de imobilizado, venda de imobilizado, ela jamais está ligada a atividades de operacional, muito menos resultado de equivalência de patrimonial. Ano passado a gente falou um pouquinho sobre equivalência patrimonial, mas eu vou dar uma retomada aqui para vocês. Equivalência patrimonial é o ganho que a empresa que eu investi tem. Então, quando eu sou uma controladora e a minha controlada ela aumenta o seu capital social, o seu patrimônio líquido devido a, por exemplo, aumento do lucro, né? Se eu tenho um aumento de lucro, eu vou ter lá no meu PL um aumento também no meu PL, vai aumentar minhas reservas de lucro. Então, toda vez que eu tenho a minha controlada ou a minha coligada tem um aumento no seu PL, advindo na maioria das vezes do aumento do lucro que essa empresa teve no período, então eu tenho aí um resultado de equivalência patrimonial. Chama-se de equivalência patrimonial esse resultado que a empresa investidora tem, que ela obtém para ela, tá? Então, o segundo, ingresso de caixa, então aumento pode ser, ou ingresso de caixa na atividade de investimento, o aumento de caixa na atividade de investimento. Errado, pessoal. Errado, porque eu falei para vocês, se não me engano, na aula passada, que o resultado da equivalência patrimonial, ele não é um dinheiro que entra na conta da investidora. Por exemplo, vamos supor aí
que eu invisto na empresa de vocês. Deixa eu até aumentar aqui. Tem que cuidar onde eu aperto, porque senão sai tudo. Vamos supor que eu invisto na empresa de vocês. Eu controlo a empresa de vocês. A empresa de vocês, no final do ano, teve lucro. Teve 100 mil de lucro. E eu tenho 50% do valor da empresa de vocês, tá? Então, eu sou dona de 50% desse valor da empresa de vocês. 50% do capital da sua empresa, das ações da sua empresa, tá? Então, eu tenho direito a 50% desses 100 mil de lucro. Só que eu sou uma empresa investidora, eu sou empresa controladora de vocês. Eu não vou pegar e tirar esses 50 mil e trazer para minha empresa. Eu vou deixar esse dinheiro na minha empresa que eu estou investindo, para que ela tenha fluxo de caixa, para que ela faça novos investimentos. Então, esse resultado de equivalência patrimonial, que seria os 50% que equivalem à minha empresa investidora, ele não entra no meu caixa de fato. Eu tenho direito a esse valor, mas ele não entra no meu caixa de fato. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque não entra no meu caixa de fato. Porque ele realmente não vai para a minha empresa. Eu deixo ele na minha empresa e continuo investindo. Por isso que ele é o resultado apenas aí para atualizar os dados desse meu investimento. Então, lá no meu ativo, da minha empresa, da controladora, eu vou ter lá, eu tenho um investimento na minha controlada de 50% do capital dela. Eu iniciei fazendo um investimento de 200 mil, por exemplo, nessa empresa. E cada vez que ele vai valorizando, eu vou aumentando, vou colocando mais dinheiro, né? Vou aumentando esses 200 mil agora já são 250, porque eu tenho direito a 50 mil do lucro dessa empresa. Então, eu vou atualizando como está o investimento que eu fiz naquela empresa, mas de fato esse dinheiro não entra para mim, tá? Então, eu vou receber de que forma dinheiro dessa empresa? Não por meio de equivalência patrimonial. Geralmente, recebe por meio de uma coisa chamada dividendos, porque como eu sou acionista majoritário, eu tenho direito também de dividendos, tá? Então, eu recebo equivalência patrimonial por ser dona da empresa, 50% da empresa, e recebo também dividendos, que é a parte do lucro que a empresa distribui, tá? Aí, então, essa aqui tá errado, porque não entra ingresso de caixa na atividade de investimento. Não entra no caixa, de fato. Então, resultado de equivalência patrimonial não entra. Ele só serve aí como uma conta para atualizar a minha conta de investimento. Ajuste no resultado da elaboração da DRE, da DFC, desculpa. Ajuste do resultado na elaboração da DFC. Gente, eu acho que essa questão aqui, ela ficou meio mal escrita. Devia ser ajuste do resultado da DRE na elaboração da DFC. Que daí estaria certo. Então, mas tá, ok, a certa é essa, tá bom, pessoal? Por quê? Porque lá na minha DRE, como eu vou receber, como para fazer o meu ajuste lá na minha conta de investimentos, eu vou fazer um débito em equivalência patrimonial que vai entrar no meu ativo e um crédito em receita de equivalência patrimonial que vai entrar lá na minha DRE depois. Só que de fato eu não recebi esse dinheiro, por exemplo, 50 mil que vai dar de equivalência patrimonial, mas de fato esse dinheiro eu não recebi, eu vou receber lá dos dividendos, mas não vou receber esses 50 mil, porque esses 50 mil eu vou deixar lá na minha empresa investidora, para ela continuar a se desenvolver, a investir e a ganhar cada vez mais lucro. Então, como acontece isso, o meu lucro da DRE ele vai ter um valor que realmente não reflete aquilo que entrou no caixa. Por isso que a gente faz um ajuste no resultado da DRE para a elaboração da DFC, tá? Então, esse é o resultado correto, beleza? E eu vou enviar a minha resposta. Galera, então é isso aí. Essa é a correção das nossas atividades. Hoje, como sempre, no horário de aula, estou disponível para tirar todas as dúvidas e vocês vão fazer, por meio desse vídeo, a análise do que vocês acertaram e do que vocês erraram. Apenas eu quero as questões que vocês erraram, porque eu já tenho aqui listado no meu Excel quais foram de cada um de vocês, tá bom? Então, façam aí, refaçam a atividade, escrevam ela, colocam a resposta correta e expliquem embaixo. Ah, prof, agora eu entendi que é assim, assim e não assado, tá? Então, como que eu vou dizer? Reparem o que vocês tinham entendido de uma forma e é de outra, tá? Para que, de fato, nós tenhamos
um entendimento mais próximo do completo, tá? Então, eu quero isso, porque dentro da sala de aula a gente sempre faz atividade um dia e a correção no outro, e vamos tirando dúvidas. Então, eu sempre levo os slides, então agora eu quero que vocês façam de fato essa correção. Vocês corrigem e revejam onde vocês erraram. Bom, hoje a aula é para isso. Amanhã a gente já começa a nossa atividade de... Deixa eu colocar aqui, isso. A nossa atividade de elaboração da DFC. Beleza? Beijos!